Esse foi o pesadelo que Isabelle enfrentou. Em um final de tarde, foi parada por 2 policiais locais sem nenhum motivo além da cor de sua pele e de seu carro caro. Eles não pararam por aí. Olharam para ela com desprezo e escrutínio e, em seguida, fizeram a sugestão repugnante: suborne-os ou você terá problemas. Uma chantagem flagrante feita por aqueles que abusam de seu poder. Quando Isabelle, uma mulher forte e íntegra, recusou categoricamente, o inferno começou. Os mais cruéis insultos raciais e sexistas foram lançados contra ela, e então a algemaram, arrastaram-na para fora do carro e a trataram como uma criminosa. Presa ilegalmente, humilhada publicamente pelas próprias pessoas cujo dever é proteger. Mas esses 2 policiais arrogantes, gananciosos e preconceituosos cometeram um erro impensável. Eles não tinham ideia de com quem estavam lidando. Não tinham ideia da posição poderosa que a mulher negra sentada algemada no banco de trás do carro de patrulha ocupava. Quando a verdade for revelada na delegacia de polícia, quando sua verdadeira identidade for revelada, como reagirão os 2 homens que foram tão agressivos? Como eles se ajoelharão e implorarão? E qual será o preço final que pagarão por suas ações racistas e corruptas? O número vai chocá-lo. Prepare-se para uma história de preconceito, abuso extremo de poder e uma reviravolta dramática, que você terá de ouvir para acreditar. O sol do final da tarde lançava uma seda laranja brilhante sobre o céu ocidental, reluzindo na pintura preta brilhante do Mercedes S-Class, enquanto ele deslizava pelo asfalto liso. A estrada serpenteava graciosamente por um subúrbio afluente, ladeado por carvalhos antigos e vilas luxuosas aninhadas atrás de jardins cuidadosamente cuidados. A cena era pitoresca, pacífica e tranquila, com apenas um carro ocasional passando. Atrás do volante estava Isabelle Sterling, uma mulher negra na casa dos 40 anos. Sua aparência exalava uma autoridade tranquila, inteligência e confiança, embora ela estivesse usando apenas um elegante terno de negócios após um longo dia de trabalho. Era fácil reconhecer a aura de alguém em uma posição de liderança de alto escalão. Seus olhos estavam atentos, mas agora um pouco relaxados, enquanto ela dirigia o carro suavemente, com música clássica tocando suavemente no sistema de som Bose de alta qualidade. Ela estava voltando para casa depois de uma reunião estressante na sede regional do Federal Bureau of Investigation, FBI, onde atuava como vice-diretora, um cargo que exigia vontade firme, inteligência superior e dedicação inabalável. Esse raro momento de paz a caminho de casa era um bálsamo precioso, mas essa paz foi subitamente quebrada. Luzes vermelhas e azuis piscaram no espelho retrovisor, acompanhadas por uma sirene curta e aguda. Isabelle deu uma olhada no espelho. Uma equipe da polícia local estava seguindo de perto e sinalizando para que ela encostasse. Ela franziu a testa, perguntando-se o que havia feito de errado. Com a experiência e a cautela de um agente da lei, ela tinha certeza de que não estava em alta velocidade ou fazendo algo flagrantemente errado. Mesmo assim, ela diminuiu a velocidade, ligou o sinal e lentamente parou no acostamento da estrada com segurança. Ela desligou a música, baixou a janela do lado do motorista até a metade e esperou. O velho carro patrulha parou a alguns metros de distância, a porta se abriu e 2 policiais saíram. O da frente era mais velho, com cerca de 50 anos, um pouco atarracado, com o rosto mostrando cansaço e uma certa insatisfação inerente. Era o policial Ray Kowski. Seus olhos estavam atentos, examinando rapidamente o luxuoso Mercedes antes de parar na mulher negra ao volante, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Atrás dele estava o policial Mark Jenkins, muito mais jovem, provavelmente na casa dos 30 anos, de aparência um tanto enérgica, mas também selvagem e excitável. Ao parar o carro de Isabelle, Kowski sussurrou para Jenkins, com a voz cheia de significado. Veja, Mark, uma mulher negra dirigindo um carro como esse. Algo está definitivamente errado. Só estou recebendo uma pequena gorjeta no final do dia.
Jenkins apenas fez uma careta, concordando. Era um pensamento doentio, um preconceito profundamente enraizado de que os negros não podiam ser ricos legalmente e concordavam em usar o poder para obter ganhos ilícitos. Kowski caminhou em direção à porta do carro de Isabelle, com o andar um pouco pesado. Jenkins ficou para trás, com a mão no cinto da arma, os olhos examinando o carro com um olhar questionador. "Boa tarde, senhora", disse Kowski, seu tom tentando parecer profissional, mas faltando-lhe o respeito básico. "A senhora está indo um pouco rápido demais para este trecho da estrada." Ele foi vago, oferecendo uma razão claramente inventada para parar Isabelle. Isabelle olhou Kowski diretamente nos olhos. Sua voz era calma e clara. "Olá, policial. Acredito que eu estava dentro do limite de velocidade. Algum problema em particular?" Ela sabia que não estava indo rápido e sabia para onde esse jogo estava indo. O policial Kowski parecia despreocupado com a resposta de Isabelle. Ele manteve sua expressão fria e um tanto condescendente. "Por favor, mostre-me sua carteira de motorista e o registro do veículo." Isabelle abriu discretamente sua bolsa e o porta-luvas do carro, tirou a carteira de motorista e os documentos necessários e os entregou a Kowski. Ela fez tudo lenta e deliberadamente. Seus olhos nunca deixaram o policial, observando cada expressão e cada pequeno gesto. Décadas de experiência lidando com todos os tipos de criminosos e situações complexas haviam lhe ensinado a ler as pessoas e a manter a calma sob pressão. Kowski pegou os papéis, olhou para a foto na carteira de motorista e depois de volta para Isabelle, seus olhos se detiveram em seu vestido elegante e no delicado relógio em seu pulso. Ele folheou o registro várias vezes, como se estivesse procurando algo suspeito. "Isabelle Sterling." Ele disse o nome em voz alta. Depois olhou para dentro do carro de luxo. "Belo carro, deve ser caro." Seu tom se tornou rudemente curioso. "O que você faz na vida para poder dirigir um carro tão luxuoso?" A pergunta não tinha nenhuma relação com o motivo da parada inicial. Isabelle sentiu sua irritação aumentar, mas manteve a voz calma. "Policial, minha profissão não tem nada a ver com o fato de você ter me parado por causa da infração de velocidade que acabou de mencionar. Posso saber a velocidade específica que seu dispositivo registrou?" Enquanto isso, o policial Jenkins foi até a traseira do carro, fingindo verificar as luzes traseiras, e depois foi até a frente, olhando para dentro do carro pelo para-brisa, criando deliberadamente uma atmosfera de tensão e pressão. Kowski deu de ombros, ignorando a pergunta sobre velocidade. "Bem, a velocidade é apenas parte do problema. Também notamos que suas janelas estavam um pouco escuras demais para a lei", acrescentou, inventando outra desculpa. "E francamente, um carro de luxo como esse, dirigido por alguém como você, sozinho, a essa hora, em um trecho deserto da estrada, parece um pouco suspeito. Temos motivos para acreditar que pode haver atividade incomum." Isabelle percebeu que o drama estava acontecendo. Eles estavam deliberadamente criando violações falsas para dificultar as coisas. "Policial", disse ela, sua voz começando a endurecer um pouco. "Meu para-brisa é totalmente compatível com o Estado, e eu estava voltando do trabalho para casa. Não havia nada fora do comum. A menos que tenha provas concretas de qualquer violação, exijo que devolva meus documentos." A firmeza de Isabelle parecia estar esgotando a paciência de Kowski. Ele não estava obtendo a reação assustada que esperava. Ele decidiu acelerar as coisas. "Olhe, senhorita Sterling." Kowski baixou um pouco a voz, inclinando-se para a janela, tentando parecer amigável. "Vejo que a senhora é uma pessoa razoável. O processo é complicado. Se o complicarmos demais, talvez tenhamos que apreender seu carro para uma inspeção mais detalhada. Depois, você teria de ir ao tribunal, o que lhe custaria tempo, dinheiro e um registro. É um incômodo, não é?" Ele fez uma pausa, olhando Isabelle diretamente nos olhos, seu olhar cheio de significado. "Bem, está um dia bonito e meus colegas de trabalho e eu estamos quase de folga. Talvez possamos encontrar uma maneira de resolver isso aqui e facilitar as coisas. Você nos ajuda um pouco, nós o ajudamos um pouco e fingimos que nada aconteceu."
Entende o que quero dizer? Kovski esfregou o polegar e o indicador um no outro, um gesto que não poderia ter sido mais óbvio em relação ao dinheiro. Jenkins estava por perto, fingindo desviar o olhar, mas claramente ouvindo e esperando o resultado. A ousadia da proposta de chantagem fez Isabelle estremecer de nojo, mas a raiva dentro dela foi temperada por uma frieza que era assustadora. Ela já havia visto muita corrupção, muito abuso de poder em sua carreira, mas enfrentá-lo diretamente dessa forma ainda a deixava irritada. Ela olhou diretamente nos olhos de Kovski sem nenhum traço de medo. Sua voz agora era dura como aço. Oficial Kovski, deixe-me ser clara. Primeiro, eu não fiz nada de errado. Segundo, eu nunca, em hipótese alguma, subornaria um policial. Se tiver provas legais de qualquer infração de minha parte, emita uma multa de acordo com o procedimento. Caso contrário, exijo que devolva minha identificação e o registro do veículo imediatamente e me deixe continuar minha viagem. Ela fez uma pausa, seus olhos penetrando em Kovski. E eu o aviso, suas ações e palavras desde que me deteve mostram todos os sinais de abuso de poder, discriminação e tentativa de extorsão. Você deve considerar seu próximo passo com cuidado. A recusa sem rodeios, a atitude destemida e a advertência incisiva de Isabelle foram como um balde de água fria nos planos de lucro e nos egos presunçosos de Kovski e Jenkins. Eles haviam julgado completamente mal essa mulher. A recusa firme e a advertência severa de Isabelle Sterling atingiram o orgulho e a raiva latente do policial Kovski. Seu plano de ganhar dinheiro fácil virou fumaça, e pior, ele recebeu um sermão e foi ameaçado por uma mulher negra. Sua complacência se transformou em uma raiva incontrolável. A fachada de profissionalismo foi finalmente destruída. "Oh, teimoso!" rugiu Kovski, sua voz agora cheia de rancor e hostilidade. Seu rosto estava vermelho, com veias salientes nas têmporas. "Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Uma mulher negra dirigindo um carro roubado e ainda falando grosso." Palavrões raciais e sexistas começaram a sair da boca de Kovski. "Você é arrogante. Acha que ter um pouco de dinheiro é legal. Alguém como você deve ser uma prostituta de alta classe ou um traficante de drogas para poder comprar esse carro. Não venha aqui me dar sermão." O policial Jenkins, sentindo a raiva de seu chefe, rapidamente se juntou a ele. Ele se aproximou da porta do carro com o rosto mostrando agressividade. "Ouça o policial Kovski. Pare de me incomodar." Ele poderia ter batido com o punho no teto do luxuoso Mercedes para fazer um barulho alto e ameaçador. Isabelle agarrou o volante, tentando controlar sua raiva fervente. Ela sabia que a situação estava se agravando perigosamente, mas não podia recuar diante dessa flagrante injustiça e abuso de poder. "O senhor está agindo além dos limites do que um policial deveria fazer", disse ela, com a voz calma, mas autoritária. "Exijo que meu advogado seja chamado agora mesmo, e quero falar diretamente com seu comandante." Kovski interpretou esse pedido legítimo e justo como um ato final de desafio. Ele considerou isso um insulto inaceitável. "Chamar um advogado? Chamar o comandante? Você acha que tem o direito de fazer isso?" Kovski soltou uma gargalhada selvagem. Ele se virou para Jenkins, com olhos de comando. "Prenda essa mulher por mim, por resistir à aplicação da lei, perturbar a ordem pública e desobedecer às ordens da polícia. Revistem o carro." Ele inventou uma série de acusações sem fundamento na hora, determinado a lhe dar uma lição. Jenkins, sob as ordens de Kovski e também em um estado de agitação, não hesitou. Abriu a porta do motorista com um puxão. "Saia agora!" Isabelle sabia que a resistência física só pioraria as coisas e lhes daria uma desculpa para usar mais força. Ela saiu lentamente do carro, mas continuou a protestar verbalmente. "Vocês não têm o direito de me prender. Isso é completamente ilegal." Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Jenkins agarrou o braço de Isabelle, torcendo-o com força atrás de suas costas. Isabelle gritou de dor, mas se manteve firme.
O metal frio fez barulho quando Jenkins tirou as algemas do cinto e as apertou nos pulsos dela. Ele apertou com força suficiente para que o metal cortasse sua carne. Kowalski estava de braços cruzados, observando a cena com um olhar de alegria sádica. Viu? Eu lhe disse que ser teimosa só faz com que você se machuque. Ele continuou a murmurar insultos, dirigidos à cor da pele e à aparência de Isabelle. Depois de algemar Isabelle, Jenkins a empurrou sem piedade em direção a um carro de patrulha próximo. Ele abriu a porta traseira, forçou a cabeça dela para baixo e a empurrou para o assento duro e apertado. A porta se fechou com um baque forte, prendendo Isabelle no espaço apertado do carro de patrulha. Ela se sentou ali, com as costas retas, os olhos fixos na frente através da divisória de malha, o rosto sem expressão, exceto por um olhar frio e inabalável. Mas, em seu interior, a raiva e a determinação giravam como uma tempestade. Ela memorizou cada detalhe: os rostos de Kowalski e Jenkins, os números dos carros de patrulha, a hora, o local, cada palavra, cada ação. Ela sabia que a peça não havia terminado. A chamada da cortina viria em outro lugar, e ela tinha certeza de que seria ela quem escreveria o final. O carro patrulha saiu em disparada pela estrada deserta, deixando o luxuoso Mercedes Classe S estacionado sozinho no pôr do sol que se esvaía. No caminho de volta para a delegacia, Kowalski e Jenkins continuaram a provocar e zombar da mulher no banco de trás. Eles riram e falaram sobre a presa gorda que tinham acabado de capturar, sobre como lidariam com ela na delegacia. Eles estavam completamente imersos em sua complacência e ignorância, sem saber que estavam escoltando uma das figuras mais poderosas da Polícia Federal e que o inferno estava realmente esperando por eles. O carro de patrulha parou no estacionamento da delegacia de polícia local, um prédio de tijolos de 2 andares que parecia velho e sem vida, escondido em um canto remoto da cidade. Os policiais Kowalski e Jenkins saíram primeiro, abriram a porta dos fundos e arrastaram Isabelle para fora, ainda com o mesmo jeito paternalista e rude como se ela fosse uma criminosa perigosa. Eles a acompanharam pelo corredor mofado direto para a área de check-in e para o balcão de atendimento. Atrás do balcão alto, o sargento Miller, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos grossos, estava fazendo anotações. Ele olhou para cima quando Kowalski e Jenkins entraram com uma mulher negra algemada. "O que é isso, Kowalski?" perguntou o sargento Miller, com a voz uniforme, como se estivesse acostumado a fazer prisões no final do turno. "Ah, peixe grande, sargento", Kowalski respondeu presunçosamente, empurrando Isabelle em direção ao balcão. "Resistência, conduta desordeira, não obediência a ordens, direção suspeita, o que você quiser." Ele colocou a carteira de motorista e o registro do veículo de Isabelle sobre o balcão. "Vamos prender isso." Jenkins estava ao lado dele, de braços cruzados, sorrindo. O sargento Miller pegou os papéis, colocou os óculos e começou o processo de inserir as informações no sistema de computador. Ele olhou para a mulher algemada, que permanecia reta e silenciosa, com o rosto frio e destemido, os olhos fixos na frente, desafiadores. Isso era um pouco incomum para os detentos que ele normalmente via. Ele leu o nome na carteira de motorista, Isabelle Sterling. O nome lhe pareceu familiar, mas ele não conseguiu localizá-lo imediatamente. Ele começou a digitá-lo no sistema. De acordo com o procedimento padrão, o sargento Miller olhou para cima e fez a Isabelle uma pergunta de rotina para completar o perfil inicial. Ocupação? Era o momento em que toda a arrogância e complacência de Kowalski e Jenkins estavam prestes a se desfazer em pó. Isabelle, ainda mantendo sua voz completamente calma e clara, cada palavra como um golpe de martelo, olhou diretamente para os olhos triunfantes de Kowalski e Jenkins, e então respondeu à pergunta do sargento Miller. Vice-diretor do Federal Bureau of Investigation. Um silêncio repentino e mortal caiu sobre a sala. O sargento Miller congelou. A caneta que ele estava segurando caiu na mesa com um ruído seco. Sua boca se abriu. Seus óculos deslizaram pela ponte do nariz.
Ele olhou para Isabelle, depois rapidamente para a tela do computador. Depois de volta para Isabelle, com os olhos arregalados de incredulidade e começando a piscar de terror. Vice? Vice-diretor do FBI? Gaguejou ele com a voz trêmula. Ele conhecia o cargo. Era um dos mais poderosos, perdendo apenas para o diretor do FBI. Ele entendeu imediatamente o desastre que havia se abatido sobre essa pequena delegacia de polícia. Mas a reação do sargento Miller não foi nada comparada à de Kowalski e Jenkins. No momento em que ouviram o título diretor adjunto do FBI, o mundo dos dois policiais desabou sob seus pés. Seus rostos mudaram em um instante de vermelho de presunção para pálido, depois branco como papel. O sorriso no rosto de Jenkins congelou e se contorceu. Os olhos de ambos se arregalaram, olhando para Isabelle como se estivessem vendo um fantasma do inferno. O suor frio brotou, encharcando as golas de seus uniformes. Eles entenderam. Entenderam tudo em uma fração de segundo. Eles não haviam apenas prendido um cidadão. Eles haviam insultado, algemado, tentado chantagear e incriminado um dos chefes do Federal Bureau of Investigation. Eles atacaram tolamente um poder tão grande que jamais poderiam ter imaginado. A carreira se foi. A liberdade provavelmente estava prestes a desaparecer. Os joelhos de Kowalski ficaram fracos. Ele cambaleou e, quase ao mesmo tempo que Jenkins, ambos caíram de joelhos no chão frio bem ali na frente de Isabelle, na frente do sargento Miller e de vários outros policiais atônitos na delegacia. Vice-diretor Sterling. Kowalski levantou o rosto coberto de suor e lágrimas com a voz trêmula, quase inaudível. Oh Deus, não. Nós não sabíamos. Sinceramente não sabíamos. Por favor, nos perdoe. Jenkins estava ainda mais patético. Ele abaixou a cabeça para o chão com os ombros tremendo e soluçou. Sinto muito. 10 mil vezes mais. Foi apenas um erro estúpido, um terrível mal-entendido. Fomos tão estúpidos. Nós temos uma família. Por favor, dê-nos uma chance de viver. Não nos destrua. As súplicas desprezíveis e lamentáveis dos dois homens, que haviam sido arrogantes e brutais um momento antes, agora ecoavam na atmosfera tensa e temerosa da delegacia de polícia. Isabelle permaneceu ali, ainda algemada atrás das costas, mas seu olhar frio e severo não vacilou. Ela olhou para os dois ajoelhados a seus pés com desprezo indisfarçável. Não respondeu às suas súplicas. Em vez disso, voltou-se para o sargento Miller, que ainda estava parado atrás do balcão, com a voz calma, mas cheia de uma ordem irresistível. Sargento, solte minhas algemas. Em seguida, ligue para seu comandante imediatamente. Além disso, notifique o escritório de campo do FBI na cidade sobre esse incidente. Eles que enviem agentes para cá imediatamente. Está claro? O sargento Miller acordou com um solavanco. Sim, vice-diretor. Ele procurou apressadamente pelas chaves das algemas. Suas mãos tremiam quando ele destravou Isabelle. Em seguida, pegou imediatamente o telefone, com a voz em pânico, enquanto relatava a situação aos seus superiores e ao FBI. A verdadeira tempestade estava apenas começando a atingir essa pequena delegacia de polícia. A notícia de que a vice-diretora do FBI, Isabelle Sterling, havia sido ilegalmente detida, insultada, tentada de extorquir e presa por 2 policiais locais, provocou ondas de choque não apenas no pequeno departamento de polícia, mas também nos níveis mais altos da cidade e do comando federal. O chefe de polícia, o prefeito e outras autoridades de alto escalão chegaram à delegacia em tempo recorde, com seus rostos mostrando sinais de tensão, vergonha e medo extremo. Agentes do escritório local do FBI, incluindo o agente especial encarregado, chegaram rapidamente ao local e assumiram o controle da situação. Pediram desculpas à vice-diretora Sterling, mas ela as recebeu com frieza e profissionalismo. Tudo o que lhe interessava era que a justiça fosse feita. O policial Ray Kowalski e o policial Mark Jenkins foram imediatamente suspensos sem remuneração. Eles foram destituídos de suas armas e distintivos e colocados em isolamento total.
Os interrogatórios começaram quase imediatamente, conduzidos paralelamente pela Divisão de Assuntos Internos do Departamento de Polícia, sob a supervisão do FBI e de agentes especiais do FBI, especializados em corrupção governamental e violações de direitos civis. Diante das evidências iniciais e da intensa pressão, tanto Kowalski quanto Jenkins rapidamente cederam e confessaram grande parte de seus erros, embora tentassem culpar um ao outro ou suas circunstâncias. Foi iniciada uma grande investigação conjunta envolvendo a polícia local e o FBI. Todos os aspectos do caso foram examinados. Dados da câmera do painel, registros de patrulha, testemunho detalhado do subchefe Sterling, evidências de paradas de trânsito forjadas, tentativa de extorsão e acusações de prisão falsa. Em especial, os registros de trabalho de Kowalski e Jenkins foram meticulosamente analisados. Descobriu-se rapidamente que Kowalski tinha um histórico questionável de reclamações de bullying e discriminação, embora nenhuma delas tivesse sido severamente punida. Jenkins, embora mais jovem, também tinha vários registros de uso de força desnecessária. Como a vítima era um funcionário de alto escalão do FBI e as evidências de culpa eram tão claras, o caso passou rapidamente para a fase de acusação. Tanto o gabinete do promotor público quanto o Departamento de Justiça do ZIWA, por meio do gabinete do promotor público, se envolveram. Kowalski e Jenkins enfrentaram uma acusação abrangente de acusações criminais sérias em nível estadual e federal, incluindo violações de direitos civis federais, um crime muito sério, conspiração para extorquir dinheiro sob a cor da lei, detenção ilegal, abuso de posição oficial, declarações falsas e obstrução da justiça. Os julgamentos de Kowalski e Jenkins se tornaram uma sensação nacional. As provas apresentadas eram irrefutáveis. O testemunho da vice-diretora do FBI, Isabelle Sterling, tanto como vítima quanto como especialista em aplicação da lei, foi particularmente poderoso. Os esforços do advogado de defesa foram em grande parte uma formalidade, concentrando-se em pedir clemência e culpar falhas sistêmicas ou cargas de trabalho, argumentos fracos contra a evidência de comportamento individual intencional e malicioso. Após o julgamento, não demorou muito para que o júri chegasse a um veredicto. Tanto Kowalski quanto Jenkins eram culpados de todas as principais acusações. A sentença foi um dia de justiça poderosa. O juiz federal que presidiu o caso proferiu um veredicto contundente, destacando a traição da confiança pública, os perigos do racismo e da corrupção na força policial e a necessidade de uma sentença que dissuadisse atos semelhantes no futuro. Ele observou que as ações de Kowalski e Jenkins não apenas prejudicaram indivíduos, mas também minaram a base do Estado de Direito. O veredicto final: Ray Kowalski e Mark Jenkins foram condenados a 15 anos de prisão federal. Uma sentença extremamente severa que reflete a combinação de vários crimes graves, incluindo crimes federais com penas altas e o status especial da vítima. O veredicto foi amplamente aclamado pelo público e por grupos de direitos civis como uma grande vitória na luta contra o abuso policial e a discriminação racial. O caso tornou-se um estudo de caso que forçou os departamentos de polícia de todo o país a revisar suas práticas de treinamento, supervisão e disciplinares. O departamento de polícia em que Kowalski e Jenkins trabalhavam passou por uma grande reforma e enfrentou um exame minucioso das agências federais e da comunidade. Para a vice-diretora do FBI, Isabelle Sterling, o veredicto trouxe um senso de justiça, mas também a deixou profundamente triste com o estado da sociedade. O incidente, embora doloroso, apenas reforçou sua determinação de usar sua posição e poder para promover mudanças, para lutar pela igualdade e integridade em todo o sistema jurídico. Sua volta para casa naquela noite, ao pôr do sol, serviu como um forte lembrete, mas também como uma poderosa motivação para continuar sua missão. A mensagem final ressoou: ninguém, independentemente de sua posição, está acima da lei. O abuso de poder e o preconceito serão punidos, e a justiça, embora às vezes demorada, sempre prevalecerá.
Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir esta história. Se você gostou deste conteúdo, clique em curtir e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias significativas, pois amanhã teremos outra história significativa para você.